Bem, como foi dito e repetido aqui, eu vou chover no molhado, como disseram, porque ser prefeito hoje significa gerir sob a pressão das chamadas pautas bomba e também da crescente judicialização. Por isso, além de força de vontade e de responsabilidade no trato da coisa pública, o gestor também precisa de estratégia. O nosso primeiro palestrante vai discutir as ações coletivas de interesse de todos os gestores e a força da União Regional para proteger o erário e garantir a autonomia tão sonhada dos municípios. Com a palavra, o nosso presidente da APM, Fred Guidoni. Raquel, obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a todas. Uma alegria estar aqui com vocês. E eu vou ser bem breve nessa fala inaugural, inicial, uma apresentação rápida aqui do que está acontecendo lá em Brasília, que vai interferir muito na vida das cidades aqui em São Paulo, em especial nos orçamentos públicos, que é uma preocupação de todos nós, aqueles que já foram gestores públicos como eu, aqueles que estão à frente das associações municipalistas, das instituições municipalistas no nosso estado e aqueles, obviamente, que estão governando as cidades neste mandato. Em especial neste mandato, por quê? Porque nós vamos ter grandes reflexos daquilo que a gente está chamando de pautas bombas que estão sendo aprovadas lá no Congresso Nacional e que vão mudar muito a realidade dos prefeitos e das prefeitas e das cidades. Muitas vezes o prefeito está fechado ali no gabinete, olhando para os seus problemas, né, Júnior? Tentando entender aquilo que está acontecendo na sua cidade, procurando um caminho, uma solução, e não está diretamente conectado nessas pautas bombas lá de Brasília. Então é nossa obrigação prestar contas aqui do que está acontecendo, mostrar a luta que nós estamos fazendo lá, para garantir que isso não chegue nos municípios, não afete os orçamentos municipais, tá certo? Então nós vamos passando aqui rapidamente. Eu queria chamar a próxima tela, dizer aqui chegou aqui o Ari, nosso prefeito de Torrinha, estamos anunciando a presença dele. O contexto fiscal, todo mundo aqui já sabe, né? Vamos para a próxima tela, é mais responsabilidade para os prefeitos cada dia que passa e menos recursos nas contas. E esse dado é fundamental, viu, pessoal? O ano passado, em 2024 para 2025, 54% dos municípios do país fecharam as suas contas no vermelho. Esse ano isso arrefeceu. Em São Paulo a gente teve uma queda, isso ficou em torno de 33%, mas esse número tende a voltar por conta do impacto dessas pautas que a gente vai ver daqui para frente. E esse déficit, para vocês terem uma ideia do tamanho, foi de 33 bilhões de reais nos cofres públicos municipais. Vamos avançar um pouquinho. Bom, o que está acontecendo lá em Brasília hoje é muito simples, né? São essas três regrinhas aqui, ó. Brasília decide políticas nacionais, programas nacionais, põe goela abaixo dos municípios, cria despesa, mas infelizmente não apresenta a fonte de custeio e não diz de onde vai sair o recurso para pagar essa conta. E isso impacta diretamente nos municípios. Lembra, gente, ó, o ano passado nós fizemos uma grande mobilização nacional e levamos mais de 2.000 prefeitos a Brasília na frente do Congresso Nacional, pressionamos o Congresso, o deputado Carlão Sampaio sabe desse movimento, e nós conseguimos uma vitória muito grande, que foi aprovar uma lei federal que proíbe o governo de criar novos programas, de criar novas despesas, sem dizer da onde vai sair o recurso, da onde ele vai colocar o dinheiro para compensar essa perda dos municípios. Infelizmente, isso não tem sido realidade. Diversos pisos estão sendo aprovados em Brasília, sem cumprir essa normativa federal, e isso vai sobrar para os municípios a partir de 2026
e 27 pagarem a conta. Nada contra aprovar piso para a categoria, ninguém acha que servidor público tem que ganhar menos, ninguém acha que enfermeiro tem que ganhar menos, muito pelo contrário, a gente acha que todo mundo tem que ganhar mais e ganhar melhor e fazer jus frente ao trabalho árduo que os servidores públicos prestam para suas comunidades, mas é responsabilidade da União dizer de onde vai sair o dinheiro. E olha o tamanho dessa brincadeira projetado a tudo aquilo que está sendo aprovado lá em Brasília. 150 bilhões de reais por ano nas contas dos municípios. Pessoal, eu quero chamar a atenção aqui, vou falar até mais alto. Lembra que o tamanho dessa conta, toda vez que você olhar para a despesa, 30% representa São Paulo, tá, pessoal? Então não adianta o prefeito olhar e falar isso não me atinge. Atinge sim. São Paulo é diretamente impactado em 30% daquilo que a gente chama de despesa e impacto nacional. No lado positivo, também a mesma coisa. Toda vez que você tem liberação de recurso, como aumento de participação no FPM, que é uma emenda constitucional que está lá em Brasília para votar, que nós estamos mobilizando agora no Congresso, em abril, em São Paulo, e na marcha a Brasília, em maio, nós vamos estar lutando por mais 1,5% do FPM, que são quase 12 bilhões de reais, Júnior. São Paulo também vai receber 30% disso. Então a gente perde nessa mesma proporção que ganha. Vamos passar para o próximo, por favor. E aqui, ó, eu quero mostrar um pouquinho das contas que a gente vem trazendo para conhecimento público do impacto que isso representa. Olha o que representa o piso dos médicos e dentistas. 1 bilhão e 816 milhões a mais por ano de despesa nos cofres públicos municipais. Vamos para o próximo. Olha o que acontece com os profissionais da educação. 2 bilhões e meio de reais de impacto nos cofres públicos municipais. A mesma coisa nos ACS, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias. Não que eles não mereçam, mas o impacto é esse aí, ó, 11 bilhões de reais de impacto nos cofres públicos municipais. E ó, gente, para quem é secretário de Fazenda e de Administração aqui, ó, presta atenção, desde a Constituição de 88, a gente não viu uma categoria receber paridade, integralidade e aposentadoria especial. Já é realidade, a lei já está aprovada em Brasília e a consequência é aumento de custo no custeio público da máquina. A mesma coisa na limpeza urbana, pode passar que eu vou ser rápido. Insalubridade na educação, vai equiparar, trazer insalubridade para todo mundo, 3 bilhões de reais. Jornada de 30 horas, 623 milhões. Vamos embora, porque tudo isso aqui que eu estou falando, e eu estou sendo rápido, pessoal, porque nós atrasamos demais nesse início, eu preciso ganhar tempo aqui, para que os outros palestrantes possam ocupar aqui também o plenário. Tudo isso que nós estamos mostrando está disponível no site da Confederação Nacional de Municípios, nas redes de comunicação da Associação Paulista de Municípios, pormenorizado, para que vocês possam entrar lá, conhecer esses estudos e entender a dinâmica do que vai afetar cada uma das suas cidades, tá certo? Então vamos avançar, porque nós temos aqui o quê? A articulação da associação no Congresso Nacional, atuação conjunta, acompanhamento permanente dessas pautas lá no Congresso Nacional. Está aqui o Carlão Sampaio, que sempre nos atende e está sempre nos defendendo lá em Brasília, e a gente defender a autonomia dos municípios. Vamos traduzir? Vamos ser sinceros, objetivos e transparentes? Nós estamos falando do seguinte, não adianta Zimbaldi, não adianta, você que foi deputado federal sabe disso, se não tiver dinheiro na conta dos prefeitos e das prefeitas para trabalhar. Não adianta a gente ficar discutindo aqui sexo dos anjos, nós temos que brigar para que aquele que presta o serviço, para aquele que materializa a política pública, que é o prefeito e a prefeita, aonde as pessoas vivem na cidade, tenha recursos suficientes para fazer as coisas que a população tanto quer e tanto precisa. Vamos passar. Enfim, está aí, ó, agenda mínima nossa lá, aumento de 1,5% no FPM, reforma tributária, o Rodrigo Espada está aqui,
presidente da Fresp, vai falar na sequência. Nós fizemos uma parceria com o Rodrigo Spada e com a Fresp. Ele fez um estudo das 645 cidades do nosso estado, projetando os próximos 10 anos. Ele vai mostrar aqui, vai colocar um QR Code na tela. O prefeito pode clicar no QR Code, receber esse estudo e ver o que vai acontecer com a sua cidade em razão da transformação, da reforma. Um estudo seríssimo, feito pelo Rodrigo, com toda a equipe técnica qualificada. Lembrando que ele vai dizer que isso não é uma realidade, você vai poder mudar essa realidade, mas para mudar essa realidade tem que ter empenho, determinação, conhecimento, capacitação, qualificação, entendimento e muita ação verdadeira. Daqui a pouco o Rodrigo vai falar sobre isso. E a grande luta que não chega nunca, correção dos programas federais. Pessoal, quem tem UPA aqui sabe que recebeu dinheiro para construir, mas não tem dinheiro para manter. O SUS, o Dário falou aqui numa entrevista para todas as televisões, 70% a 75% dos recursos que custeiam a saúde hoje são recursos públicos que a prefeitura está colocando do seu orçamento. Enfim, tem tanta coisa para a gente falar aqui, que eu ficaria até amanhã e eu não tenho esse tempo, porque eu me programei para falar aqui no máximo 10 minutos, 15 minutos, para dar tempo da gente poder discutir os outros temas. Vamos avançar rapidinho. Bom, está aqui o nosso lema, município forte é país desenvolvido. Vamos fazer essa luta juntos, participem da associação e vamos transformar os municípios de São Paulo. Próximo, encerrou. Nós temos as ações coletivas, pessoal, isso é importante, tá? Prefeitos, prefeitas, secretários estão aqui. Ali no final, ao lado direito, nós temos os advogados da associação, mostrando as 8 ações coletivas que nós distribuímos em nome das prefeituras de São Paulo. Quem não conhece a Lei 14.341, é importante conhecer. É a lei que dá autonomia para as associações, para poderem representar os municípios. Quem não aderiu a essas ações, adira. O momento oportuno é esse, porque tem recurso que nós estamos ganhando lá em Brasília para trazer de volta milhões de reais para os municípios paulistas. E vou dar o exemplo de uma ação que é a restituição do imposto de renda retido na fonte, que é o tema 1130 do Supremo Tribunal Federal, que está pacificado. Prefeito que não aderir não vai receber recurso de volta,